Então, hoje a gente vai começar a partir do tipo 6, tá? O tipo 6, só para a gente recapitular, né? Nós estamos falando da tríade mental. Então, a tríade mental aí tem toda aquela característica, né? De ser pessoas muito mais céticas, muito mais racionais. E aí, o tipo 6 tem alguns nomes, né? Que a gente costuma chamá-las, então, de cético, o São Tomé, o desconfiado e o pessimista. E aí, no tipo 6, vocês vão entender que a gente tem dois tipos 6. E é o único tipo aí que a gente tem uma subclassificação. Porque o tipo 6, ele pode reagir de forma diferente, mas ele é 6, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, o que o tipo 6 busca, né? O tipo 6 busca também o conhecimento, a privacidade, assim como o 5, mas mais importante que o tipo 6 é realmente um ambiente de proteção. Ele precisa estar seguro, tá? Então, isso para o tipo 6 é um valor muito mais importante. Assim como o 5 também, ele é mais quieto, mais introspectivo, busca o conhecimento aqui de uma forma um pouco mais diferente, porque o conhecimento do tipo 6 aqui não é um conhecimento que vai agregar para ele valor, poder, né? Mas vai agregar para ele ali um controle de todo o ambiente, que é o que realmente ele precisa. Então, a autoimagem do tipo 6, ele se passa sempre como uma pessoa confiável, previdente e responsável. O estilo de comunicação é o cauteloso. Então, uma pessoa que ela acaba, quando ela está conversando com alguém, no diálogo, ela sempre tende a ponderar mais, ela precisa ali ficar mais, se sentir mais protegida até mesmo durante a comunicação. Ou seja, ele vai falar ali de uma forma muito mais cautelosa, até para que ele consiga se precaver de todas as acusações, de todas as situações embaraçosas ali que ele pode enfrentar. Então, o tipo 6, ele é cauteloso até nisso, assim, ele precisa ter um momento ali de previsibilidade para trazer um conforto para ele, para que ele consiga ter um diálogo produtivo. A liderança, então, né? Como dono de liderança, a gente tem o insight e o planejamento. Então, tipo 6 é aquele planejador nato mesmo, aquele que vai ter uma atividade, um projeto, uma demanda, ele vai parar, analisar, planejar, calcular tudo que pode dar errado, tudo que ele precisa ali ter de segundo plano, né? Plano A, plano C, plano D, plano E. Então, o tipo 6 é uma pessoa extremamente pessimista. Quando a gente fala pessimista, é muito nesse sentido, né? Ele sempre vai estar ali na precaução. Então, muitas vezes, ele sempre vai imaginar o pior cenário para que ele tenha as variáveis mais controladas. Então, riscos de liderança. Preocupado, muito comprometido, muito desafiador, não gosta de ambiguidade e muitas vezes controlador. E o controlador, diferente do 8, vem muito do que a gente fala agora. Então, o controlador aí é a nível de precaução. Frase do tipo 6, nenhum homem crê de fato em outro, pode-se acreditar de forma absoluta numa ideia, mas nunca em um homem. Aquele que não confia em si não pode confiar de verdade em ninguém. Então, quando a gente fala que ele é um São Tomé, ele é mesmo, né? Ele sempre vai colocar as pessoas em teste, sempre vai pensar se aquilo realmente é real, se aquela pessoa realmente está falando a verdade. E aí ele vai criando fantasias e um mundo, muitas vezes ali, de muito desafio, muitas vezes um mundo que vai trazer muitos riscos, e os riscos são só na cabeça dele. Então, a motivação do 6 é ter segurança, né? E aí ele vai refletir isso em todos os comportamentos que ele tem. O medo fundamental dele é de ficar sozinho, porque se ele fica sozinho, ele se sente inseguro, ele precisa ter pessoas próximo dele, precisa estar seguro, não só seguro fisicamente, que isso é muito importante. O tipo 6 a gente percebe que é aquele que chega num barzinho, numa festa, ele já pergunta, onde é o banheiro? Onde é a saída? É aquele que realmente, quando vai escolher um lugar para sentar, ele vai sentar de frente para a porta, né? Ou de frente para a rua. Ele tem que ter ali, já começa a ver assim, onde tem um extintor de incêndio. E é muito inconsciente. Ele já bate o olho e já vai procurando, assim, no local onde ele está. Então, o vício emocional é o medo e a ansiedade. A gente consegue perceber que o tipo 6 também é um dos tipos mais ansiosos do Enneagrama, justamente por isso, né? Cria uma fantasia ali, e aquela fantasia vai consumindo o dia a dia dele. E aí, esse medo, quando a gente fala, ele aparece como duas formas no tipo 6, ele traz duas reações diferentes, né?
esse medo e essa ansiedade pode deixar o 6 paralisado, e aí a gente chama de um 6 fóbico, ou seja, é um 6 que quando ele tem medo, ele paralisa, ele foge, e a gente tem um 6 que a gente chama de contrafóbico, e quando ele tem medo, ele reage, ele ataca. Então, é aquele 6 que quando ele está ali numa situação de risco, ele vai falar mais alto, ele vai ser agressivo, ele vai trazer ali toda a defesa que ele precisa. E aí, como é que a gente sabe se um 6 é fóbico ou contrafóbico? Muito a gente avaliando o comportamento de cada 6, né? Um 6 pode ter um comportamento fóbico e contrafóbico? Pode, mas ele vai tendenciar a repetir mais o fóbico ou tendenciar a repetir mais o contrafóbico, tá? A gente percebe isso com mais frequência. Então, o mecanismo de defesa é a projeção. Ele tendencia a sempre projetar lá fora, no que está externo, as confusões, os medos que ele tem dentro dele, né? Então, essa desconfiança que ele tem, todo o medo que ele sente, a ansiedade, esse medo de estar exposto e aí estar numa situação perigosa, é algo que ele tem muito internamente e ele projeta para o externo. Então, todo mundo ali é culpado até que se prove o contrário, todo mundo ali traz uma situação e uma condição de risco para ele, porque no fundo ele tem uma insegurança muito grande e essa insegurança ela não é preenchida por ele próprio, então ele acaba projetando isso para fora. Fixação ao pensamento repetitivo é a precaução, a antecipação. Então, ele questiona tudo, ele quer informações de tudo, ele quer antecipar o futuro, e como eu falei, 99% das vezes, sempre de uma forma pessimista, né? E aí, não é um pessimista de trazer um peso para a situação, mas é um pessimista porque ele tem que estar ali controlando o que vai dar certo e o que não vai dar errado, o que vai dar errado, porque o que vai dar errado, ele já tem que pensar como que ele vai tentar contornar ali a situação. E o desejo fundamental, o de não contar com apoio e orientação, de ser incapaz de sobreviver sozinho. Então, ele tem medo de ficar sozinho, como a gente falou, e o desejo dele é ser capaz de continuar sozinho e de viver sozinho a jornada dele. Porque quando ele pensa que ele precisa do outro, ele coloca ele numa vulnerabilidade que ele também não suporta, né? Então, ele tem esse desejo de ser capaz de viver sozinho. E quando ele percebe que ele não é, muitas vezes ele reage e aí ele paralisa ou ele torna um pouco agressivo.